Onde é que estavam as mulheres durante o Renascimento, o Barroco e toda a história da arte? Não tinha mulher fazendo arte, não? Tinha, e eram muitas. Se inscreve aí que eu te conto. Praticamente todo o roteiro desse vídeo saiu desse livro aqui, que fala de vários outros períodos da história da arte. Muita gente conhece um Rafael, Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo. Alguns que têm um interesse um pouco mais aprofundado vão conhecer um Tiziano, um Botticelli, mas é muito raro a gente conhecer mulheres que estavam também produzindo arte nesse mesmo período desses grandes artistas. A gente muitas vezes nem para pensar sobre isso porque a gente se acostumou com a história da arte sendo formada só por homens brancos e europeus extremamente em específico. Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês algumas mulheres que também estavam produzindo arte durante o Renascimento e o Barroco. Vou falar sobre algumas, suas histórias e as suas obras. Um dos principais livros que a gente tem para falar sobre o Renascimento é A Vida dos Artistas, escrito por Giorgio Vasari. Esse livro, como o nome diz, vai falar sobre a biografia de alguns artistas que produziam no período. Ele foi escrito inclusive durante o Renascimento. Entre as centenas de artistas que ele cita nesse livro, só tinham 4 mulheres. São elas a Propérzia de Rossi, Plautilla Nelli, Madonna Lucrezia e Sofonisba Anguissola. As 4 eram artistas profissionais que viviam de arte, e a única que a gente não conhece tanto assim atualmente é a Madonna Lucrezia, mas vamos conhecer as outras. Propérzia de Rossi foi uma escultora conhecida pelo seu trabalho meticuloso e bastante detalhista em madeira e mármore. Os tipos de encomenda que ela recebia nunca tinham sido feitas a mulheres até ela surgir. Um exemplo é talvez a sua obra mais famosa, que é José e a Esposa de Potifar. A obra foi feita para ser colocada na fachada da Basílica de São Petrônio, que era a igreja mais famosa de Bolonha na época. Infelizmente, o trabalho dela não é visto como pioneiro e sim como uma exceção, porque depois da morte dela, nenhuma escultora é mencionada nos arquivos de Bolonha, a sua cidade, por 200 anos. E é um pouco irônico que a sua obra mais famosa retrate justamente uma história tão misógina quanto a da esposa de Potifar. A história conta que a mulher de Potifar, uma personagem que nem sequer tem nome, tentava com frequência seduzir José, o escravo de Potifar, e levar ele para sua cama. Todas as vezes que ela tentava, ele fugia. Em uma dessas fugas, ela segurou a roupa dele e parte da roupa dele ficou no quarto. Ela grita e acusa ele de abusar ela. É justamente esse momento em que ela segura as roupas de José que a escultura registra. Essa história é uma entre muitas da época que tenta colocar a mulher como uma personagem maligna que tá ali para persuadir, para enganar, e eu não preciso nem explicar o porquê que isso é tão misógino. Plautilla Nelli era uma freira dominicana que tinha no seu convento um ateliê só para mulheres. Autodidata, ela pintava desde os 14 anos, e foi a primeira mulher na história de Florença a ser reconhecida pela sua arte. Ela tinha um conhecimento de anatomia muito avançado, e foi a primeira mulher a pintar a famosa Santa Ceia. No livro do Vasari, que eu mencionei no começo, ele diz que ela teria feito coisas maravilhosas se, como era para os homens, fosse possibilitado a ela o estudo e aprendizado de desenho com modelos vivos. Se as anteriores já foram uma exceção por ter produzido arte, a Sofonisba Anguissola é ainda mais porque foi a única a ter educação artística. Ela era filha de um nobre que decidiu dar a todas as suas filhas educação de qualidade. Então ele colocou Anguissola e sua irmã para estudarem pintura. E ele não fez isso porque ele era feminista ou porque ele acreditava que as mulheres tinham esse direito. E sim, porque ele não teve nenhum filho homem até a 7ª tentativa. Independente disso, a sua filha foi muito famosa e reconhecida em vida. Ela tinha uma posição de prestígio na corte e era admirada por Michelangelo. No livro, o Vasari diz que as suas obras eram tão vívidas que faltavam só falar. Ela fazia vários autorretratos e em um deles ela está sendo pintada por Bernardino Campi, um antigo professor que ela teve. À primeira vista a gente não percebe, mas tem um discurso bem forte aqui. Ela ocupa o dobro do espaço que ele na tela, e se a gente prestar atenção, vai ver que ele está pintando os detalhes da roupa dela. Isso era função de assistente na época. Muito provavelmente a função que ela ocupou quando foi aluna dele. E não só isso. Em 1996, restauradores descobriram que ela cobriu parte da obra. Originalmente, a sua mão na tela ia de encontro com a do professor, como se ela estivesse guiando ele a pintar ela. No geral, ela está se colocando acima de um homem, professor dela, em uma época em que as mulheres sequer tinham direito de ter uma educação. Agora, andando um pouco no tempo, a gente vai falar de mais 2 mulheres que produziram no período conhecido como Barroco. Elisabetta Cirani não tinha apoio do pai para produzir, então ela só pode começar sua carreira quando ele, por causa de uma doença, fica incapacitado de gerir o próprio ateliê, então ela toma conta. Ela se destacou na pintura de cenas históricas de mulheres fortes e heróicas, como a gente pode ver na sua obra Pórcia ferindo a sua coxa, de 1660.
64. Na sua versão da história, Pórcia, que era esposa de Brutus, é vista esfaqueando a coxa com uma ferramenta de bordado, mas ela é retratada em uma pose calma e virtuosa, como se ela quisesse mostrar o poder de superação de uma mulher. Ela teve bastante fama em vida e o seu funeral causou uma comoção generalizada em Bolonha, sua cidade. Bolonha é até hoje conhecida por ser uma cidade com muitas mulheres artistas, e o legado de Cirane é com certeza muito importante para isso. De todas citadas nesse vídeo, Artemisia Gentileste é provavelmente a mais famosa, e aqui talvez dê gatilho em algumas pessoas, então caso você tenha sensibilidade a esses temas de abuso e de violência contra as mulheres, você pode pular para esse tempo aqui. Em 1611, com 18 anos, a Artemisia foi vítima de estupro pelo artista e amigo do seu pai, Agostino Tassi. Orásio, o pai de Artemisia, levou Tassi à corte por desonrar sua família. O julgamento durou 7 meses e rendeu 300 páginas de um documento em que a gente pode ler as falas de Artemisia até hoje. Ela descreve de uma forma bastante gráfica o acontecimento e repete várias vezes é verdade, é verdade, é verdade, em uma situação em que ela estava claramente sendo colocada como uma mentirosa. Enfim, essas situações acabam sendo fruto de uma cultura que carrega várias histórias de violência contra a mulher, mesmo que de uma forma velada. Então histórias como a da esposa de Potifar é o tipo de coisa que legitima que histórias como a da Artemisia aconteçam, por isso que elas são tão problemáticas. O Tassi, o abusador de Artemisia, foi declarado culpado, mas ele não foi punido por causa da proteção que o Papa deu a ele. Daí em diante, ela passou a pintar mulheres martirizadas, heróicas, em situação de força e bravura, muitas vezes se vingando de um homem. E ela não criava essas histórias, ela trazia pra tela, muitas vezes, cenas bíblicas que já tinham sido retratadas por artistas homens, mas ela traz uma abordagem bastante diferente. A sua tela Judite decapitando Holofernes, se a gente coloca em comparação com a tela do Caravaggio sobre o mesmo tema, a gente vê como a versão da Artemisia dá muito mais poder e segurança a Judite, que na obra do Caravaggio aparenta um pouco mais insegura. Ela também pintou Jael matando Cícera e Dalila cortando os cabelos de Sansão. Sobre essas obras eu não vou aprofundar tanto aqui porque ia ocupar muito tempo do vídeo, mas caso vocês tenham interesse, eu posso fazer vídeos mais curtos sobre depois. Mas tem duas obras dela que a gente tem que falar a história para a obra poder fazer sentido. Essas obras são o autorretrato como Catarina de Alexandria e Danae. Catarina de Alexandria, com só 18 anos, se converte ao cristianismo e afronta o imperador romano, chamando ele de pagão. Ofendido, o imperador convida os 50 homens mais sábios de Alexandria para refutar a menina, e acaba que os 50 são convertidos por ela. Ela então é presa e na prisão ela converte a mulher do imperador, que vai visitar ela. Então, o imperador manda executar a mulher, os 50 sábios e Catarina. Mas, diferente dos outros, Catarina é colocada para ser morta em uma roda, que é um processo bastante lento e doloroso. Depois de amarrar a vítima à roda, os carrascos usavam um martelo para quebrar os seus ossos. O carrasco simplesmente pegava os membros e os entrelaçava ao redor dos estrados da roda. O que matava a vítima da roda de despedaçamento não era a dor nem a agonia dos ferimentos, era a quantidade diminuída de oxigênio no seu corpo. O corpo não sustenta a vida sem oxigênio passando para os tecidos. É dito que, presa nessa roda, ela faz o sinal da cruz e a roda se despedaça. Mas o imperador não ia deixar isso passar batido e executou ela por decapitação mesmo assim. A relação dessa história com a vida de Artemisia está justamente no processo contra o seu abusador que eu comentei mais cedo. Ela, mesmo sendo a vítima, foi torturada para dizer que estava mentindo. Em seu autorretrato como Catarina, ela segura a roda quebrada na mão, e seu olhar vem de encontro ao nosso de forma imponente, como alguém que superou todas as tentativas de eliminá-la. Danae, por sua vez, é uma personagem da mitologia grega, cujo filho Perseu é fruto de seu estupro por Zeus. O acontecimento se dá quando Danae está trancada em sua casa, e para chegar até ela, Zeus se transforma em uma chuva dourada, que escorre pelo teto e respinga em Danae. Na pintura, que muitos interpretam como autorretrato, o punho de Danae está fechado, assim como as suas pernas, e a sua expressão é de incômodo. É uma das poucas representações desse mito em que Danae mostra qualquer resistência ao abuso. Desde a redescoberta das suas obras no século XX, a Artemisia se tornou um ícone feminista, e ela mostra como esse lugar de submissão nunca foi aceito. E não só pelas mulheres, nunca foi aceito por nenhum grupo social subjugado. A resistência sempre foi presente, ela só é apagada. É muito necessário reinterpretar a história da arte sem que todas as produções dos grupos subalternos sejam completamente ignoradas, como é até então. Assim como a gente também tem que reconhecer a sua importância no processo
histórico. Muitas vezes as produções de um grupo subalterno têm muito mais impacto nas produções futuras do que aquelas obras dominantes. E nesse vídeo, inclusive, eu falo só de mulheres italianas. Como eram as produções fora do Ocidente, como eram as produções em África, na Ásia e nas Américas. Tem muito mais artista apagado pela história da arte do que exaltado por ela. E isso tem que mudar. Eu sou o Koba e eu espero que vocês tenham gostado.